Oi pessoal, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e hoje a gente vai fazer mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Vamos lá? Então vamos à primeira pergunta da Kathleen Oliveira Reis. Eu acabei de ganhar uma dionéia no caso, mas no meu apartamento não pega sol. Então, as dioneias são plantas de sol pleno, como a gente já sabe, elas precisam pegar sol direto por pelo menos 6, 8 horas. Mas se você não tiver sol na sua casa e você quiser cultivar plantas carnívoras, você vai precisar fazer igual a gente, investir em alguma lâmpada artificial, de iluminação artificial, para fornecer para sua planta a energia que ela precisa para sobreviver. Então, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre os LEDs, a gente já está fazendo, inclusive, ele vai ser lançado em breve. Então, se você não tiver sol na sua casa, se você quiser investir em cultivo indoor, que a gente fala, né? Fica ligado que a gente vai estar postando aí nas próximas semanas o vídeo sobre iluminação artificial para plantas carnívoras, tá bom? A próxima pergunta, também sobre dioneia, é da Ellie Barbosa, que pergunta: ela pode pegar chuva? Sim! Eu acho que quase todas as plantas podem pegar chuva, porque elas são feitas para viver na natureza, expostas aos elementos. Então, sim, elas podem pegar chuva, elas adoram pegar chuva e não afeta em nada a sua planta. A não ser no caso de algum pingo de chuva cair dentro da armadilha e fechar a armadilha. A gente sabe que, eu falei no vídeo das dioneias, que a armadilha da dioneia tem 3 pelinhos sensíveis lá dentro, que precisam ser ativados 3 vezes dentro de poucos segundos para que a armadilha se feche. Então, esses pingos precisam cair repetidamente dentro da armadilha para ela se fechar. Mas não tem problema, se ela se fechar com a chuva, depois de um tempo ela vai abrir de novo e capturar os outros insetos. Não tem problema nenhum, elas gostam de chuva, tá bom? A próxima pergunta é do Rafael Frota. Ele pergunta: a sarracenia não apodrece se ficar com água na metade do vaso? Não é muito? Como você reconhece que a planta está com algum problema? Será que ela dá algum sinal? Algum sintoma? Então, a sarracenia, se ela estiver nas condições ideais de cultivo, que é sol pleno, muito sol, o máximo de sol possível, não é muito. A sarracenia na natureza, ela pode ficar até alagada de água, ela pode às vezes ocorrer flutuante nos lagos, ou seja, dentro da água mesmo, só com as folhas para fora. Então ela não precisa se preocupar com excesso de água, a não ser que ela não esteja nas condições adequadas, tá? O que acontece é que a sarracenia é muito propensa a fungos, então ela sempre vai acabar desenvolvendo fungo na raiz, e aí é complicado mesmo, você tem que jogar a planta fora. Mas isso é independente da quantidade de água. A sarracenia é uma planta que gosta de muita água mesmo. No ambiente natural dela, ela fica imersa em muita água. Ela não pode ficar sem água. Então, tem gente que cultiva ela no musgo esfágano fora do pratinho de água ou fora da bandeja de água e rega todos os dias. Essa rega precisa ser constante, tá? Se você não quiser deixar ela dentro da água, tem que regar constantemente, não pode deixar o musgo secar. E aí, a segunda parte da pergunta é como a gente sabe se a planta está com algum problema, se ela mostra algum sintoma. Sim, mostra. A questão é que às vezes, quando ela demonstra, pode ser um pouco tarde demais. No caso dos fungos, por exemplo, a gente acaba tendo que jogar a planta fora. Ou usar agrotóxicos controlados, que é super perigoso, não recomendo. Mas a planta dá sinais sim. Ela pode acontecer de dar sinais diferentes dependendo do que estiver acometendo ela. Então ela pode secar as folhas, pode amarelar as folhas, pode não dar folhas novas. E aí cada sinal pode ser interpretado de uma maneira. Depende muito do que está acometendo a planta e do sinal que ela está dando. E a próxima pergunta é sobre substrato. A Rosiane Alves pergunta assim: o que posso usar no lugar do esfagno? Não encontro na minha cidade. Nesses casos, eu recomendo você comprar o esfagno online. Vende muito no Mercado Livre, no Shopee. E aí você consegue comprar esfagno de qualidade, com preço justo, online, que é como a gente compra, como muitos cultivadores compram, porque realmente é um pouco complicado de achar nas floriculturas. Às vezes tem, porque ele é um substrato usado muito para orquídea, mas também pode acontecer de não ter. E a perlita também, que a gente usa aqui, é fácil de encontrar porque ela é usada para cactos e suculentas. Então, tanto o esfagno quanto a perlita você consegue achar nos gardens. No caso de você não encontrar nos gardens, eu recomendo você comprar no Mercado Livre, ou no Shopee, ou alguma loja online. Substitutos para o esfagno é um pouco complicado, porque nós temos 2 principais substitutos para o esfagno, tá? Vou colocar 3 aqui. O primeiro substituto é a turfa.
Qual o problema da turfa? A turfa para plantas carnívoras é uma turfa de esfagno sem correção de pH. Isso quer dizer que ela é naturalmente ácida, com pH entre 3,5 e 5,5. Então, as turfas que a gente compra por aí, que a gente encontra nos gardens, elas têm o pH corrigido, porque elas são para plantas normais, para hortaliças, para flores. Então, essas turfas, elas têm correção de pH. O pH delas é básico ou neutro. Então, não serve para plantas carnívoras, vai acabar matando sua planta. Turfas com pH natural ácido é muito difícil de encontrar, porque ele é principalmente para plantas carnívoras. E no mercado, a gente tem pouquíssima coisa para planta carnívora à venda. Então, não confie em turfas de garden, tá? Não comprem, a não ser que esteja escrito pH entre 3,5 e 5,5, tá? Aí você pode confiar. Mas algumas turfas também vêm, além da correção de pH, vêm com NPK, então é muito complicado. Então não recomendo as pessoas comprarem turfa sem a revelia, tá? O outro substituto é a areia. Sim, areia. Algumas pessoas cultivam com sucesso plantas carnívoras em areia pura, tá? Mas essa areia tem que tomar muito cuidado. Por que eu não recomendo por aí? Não pode ser areia de construção, essa areia que você compra em loja de material de construção, porque é uma areia cheia de impurezas, de minerais, vai acabar com a sua planta, ela é muito carregada, ela é suja, não serve, tá? Areia de construção, corre. E a areia de filtro de piscina, ela é muito fina e se você usar ela pura, ela acaba compactando, pesando mesmo, as raízes não conseguem se desenvolver. Uma areia que você pode usar é areia de rio, se você conseguir um rio limpo, uma fonte, uma nascente, que tem areia no solo, você pode coletar aquela areia se você puder e lavar muito bem, deixa no sol algumas horas para secar e matar qualquer micro-organismo que tiver ali e tal. E aí você pode utilizar essa areia nas suas plantas carnívoras. Eu tenho aqui, no meu cultivo, algumas plantas que estão na areia já há bastante tempo. Vou pegar pra você. Essa planta aqui é uma Nepenthes ventricosa com cassiana. E ela está plantada na areia pura, tá? A areia tá super molhada agora, não vai dar pra mostrar. Mas, ó, areia. Não sei se vai dar pra ver. Mas ela tá aqui já há uns 2 anos, tranquilíssima na areia pura. E o terceiro substituto que eu falei que eu ia falar é a fibra de coco. A fibra de coco também é boa para Nepenthes e para plantas carnívoras em geral, mas você tem que tomar cuidado porque essa fibra de coco tem tanino. Tanino é uma substância tóxica para a maioria das plantas e essa fibra de coco precisa passar por um tratamento para tirar esse tanino. Se você não tiver certeza de que a fibra de coco passou pelo tratamento para remoção do tanino, você precisa deixar essa fibra de coco de molho durante vários dias e ir trocando essa água, todo dia trocando essa água até a água ficar completamente limpa, transparente, incolor. Ou então ferver essa fibra de coco e ir trocando essa água até essa água sair incolor, tá? Porque a água sai marrom, que é o tanino. Então, você vai trocando essa água até ela deixar de ficar marrom e sair transparente e incolor, que aí a fibra de coco está pronta para usar. E a próxima pergunta é do NO, uma pergunta muito boa. Ele pergunta assim: uma curiosidade aqui, as estacas de Nepenthes herdam o gênero da planta base? Estava pensando nisso enquanto assistia o vídeo. Então, muito interessante essa pergunta. Toda muda que a gente faz por estaquia, quando a gente pega uma parte da planta e faz outra planta, pode ser por folha, que não é estaquia, mas a gente faz por folha, a gente faz por divisão de rizoma. Quando a gente faz muda por estaca, a gente vai estar fazendo uma cópia da planta mãe. Então a gente simplesmente vai pegar um pedaço da planta mãe e aquele pedaço vai desenvolver novas estruturas, tá? Mas a genética da planta mãe é a mesma. Então, se a planta mãe for fêmea, a muda por estaca ou por folha, por rizoma, vai ser fêmea. Se a planta mãe for macho, a muda também vai ser macho. E no caso das Nepenthes é ainda mais interessante porque as Nepenthes, como vocês sabem, elas dão jarros lower, intermediário e upper, que são jarros com características diferentes na mesma planta, conforme a idade da planta, né, e o grau de maturidade da planta. Então, se a gente faz uma estaca de uma parte da planta que está dando jarros lower, essa muda também vai dar jarros lower. Agora, se eu fizer a estaca de uma planta que já está dando jarros intermediários, se eu pegar a estaca dessa parte que está dando jarro intermediário, a minha muda também vai dar jarros intermediários. E se eu pegar uma estaca de uma parte que está dando jarro upper, a minha muda também vai dar jarro upper. Então,
como essas mudas são clones da planta mãe, elas vão ter as mesmas características da planta mãe. E a próxima pergunta é sobre dioneias. O Luiz Felipe pergunta assim: as minhas dioneias são pequenas e ficam num vaso pequeno. Se eu colocar elas num vaso grande, elas têm chance de dar bastante? Pois a minha tem no máximo 4 bocas. Então, as dioneias, as Droseraceae, as plantas do gênero Droseraceae, que inclui dioneias e dróseras, por exemplo, elas evoluíram para ter menos raízes, porque elas não tiram nutrientes do substrato, elas só precisam de água. E elas vivem num ambiente que tem muita água. Então elas evoluíram geneticamente para desenvolverem menos raízes. Nesse caso, o tamanho do vaso importa pouco para elas. A gente consegue ter plantas muito grandes, umas dioneias deste tamanho, crescendo num vaso bem pequeno. A mesma coisa com as dróseras. Então o tamanho do vaso acaba importando pouco no crescimento da planta. Sua planta vai crescer sim, mesmo estando num vaso pequeno. O Miguel Oliveira fala assim: moro no Rio e reparei que a água em que estão minhas plantas está esquentando. Como fazer para controlar a temperatura? Ou não tem problema? Então, as minhas plantas, eu ainda tenho plantas aqui em cima do telhado, pegando sol o dia inteiro, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Elas ficam expostas, sem sombrite, sem nada. E a água sim esquenta, mas as minhas plantas não sentiam muito o calor da água, tá? É claro que existem plantas mais sensíveis, geralmente são plantas que precisam de muita amplitude térmica. Elas sim podem sentir um pouco, por exemplo, heliânforas. Nesse caso, eu sugiro que você não deixe exposta ao sol desse jeito para esquentar a água. Mas se você estiver preocupado com a temperatura da água, eu sugiro que você use plantas aquáticas flutuantes, como a salvínia, a lemna, porque elas cobrem a superfície da água e fazem sombra. E outra coisa que você pode fazer é instalar um sombrite, que talvez diminui um pouco a incidência de sol, mas aí você tem que ver se as suas plantas precisam de um sombrite ou se elas vão acabar recebendo menos luminosidade do que elas já recebem. Mas aqui no meu cultivo não tem um problema com a temperatura da água nas plantas. O Mário Manzo fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim: por acaso a flor cadáver é considerada uma carnívora? Muita gente faz essa pergunta, muita gente tem essa dúvida, porque a flor cadáver, ela atrai moscas, mas na verdade ela atrai moscas para polinização, não para se alimentar. Então ela emite um cheiro, né, de carne podre para atrair esses insetos para polinizar a sua flor, mas não para se alimentar deles. Então ela não é considerada uma planta carnívora. Para uma planta ser considerada planta carnívora, ela precisa atrair insetos, capturar insetos e digerir os insetos. Então ela precisa produzir enzimas digestivas especializadas em digerir animais, no caso os insetos, para se alimentar e absorver principalmente o nitrogênio deles. Então, para uma planta ser considerada carnívora, ela precisa atender esses 3 critérios, não só simplesmente atrair os insetos, mas atrair, capturar e digerir com enzimas digestivas. E por último, mas não menos importante, o Tiago Inácio perguntou: qual o principal cuidado com a dioneia no período da dormência? Tem que pôr na geladeira? Então, Tiago, não precisa pôr na geladeira, tá? As dioneias entram em dormência não apenas pela diminuição da temperatura, mas principalmente pela diminuição do fotoperíodo. Ou seja, quando vai chegando o inverno, por causa da posição da Terra, da inclinação da Terra, os dias ficam menores, né? Os dias ficam mais curtos. E essa diminuição do tempo de luminosidade, né, que a gente chama de diminuição do fotoperíodo, é que faz as plantas entrarem em dormência. Não precisa colocar na geladeira. O máximo que você precisa fazer é talvez diminuir a quantidade de água, para essa sua planta não apodrecer. Mas, só isso, não precisa se preocupar com mais nada. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários. Vocês também podem se inscrever no nosso Instagram e entrar no nosso grupo de WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida mais urgente, quiserem colocar foto das plantas de vocês, quiserem conversar, pedir informação, entra no nosso grupo de WhatsApp. O link tá aqui na bio, tá? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!